Ok. Então, hoje a gente vai falar sobre função, tá bom? Então, o conceito de função ele é um dos mais importantes em toda a matemática. Então, a gente vai ver inicialmente aqui um pouco sobre a história, né, da, do conceito de função, e depois a gente vai para a parte teórica. Então, eu trouxe aqui um slide, um conjunto de slides que foi produzido pela Secretaria de Educação de Pernambuco, e eu achei bem interessante para a gente utilizar na aula de hoje. Então, um pouco de história falando sobre função. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito atual de função. Ao matemático alemão Leibniz, atribui-se a denominação função que usamos hoje. A representação de uma função pela notação f de x, né, foi atribuída ao matemático suíço Euler, no século XVII. O matemático alemão Dirichlet escreveu uma primeira definição de função muito semelhante àquela que usamos atualmente. Então, gente, o conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas de conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais e etc. por meio de funções. Antes da gente entrar nessa noção intuitiva de função, então o conceito de função ele é um dos mais importantes em toda a matemática. O conceito é o seguinte: toda vez que a gente tem dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto, um único elemento do segundo conjunto, ocorre a função. Por exemplo, as funções elas estão no nosso cotidiano. Quando você vai, por exemplo, na rua, e aí você vai na sorveteria, por exemplo, você vai comprar um sorvete. E aí, o preço que você vai pagar no sorvete está associado, por exemplo, à quantidade em gramas que você compra daquele sorvete. Então, por exemplo, se o preço do sorvete é R$ 1 cada 100 gramas, então existe uma relação entre o preço e a massa, tá bom? Então, essa que é a ideia intuitiva de função. Então, cada preço, o preço que você vai pagar, ele está associado a quem? A quantidade de gramas que você vai consumir. Então, se você pega um sorvete de 100 gramas, você vai pagar R$ 1. Se você pega um sorvete de 500 gramas, você vai pagar R$ 5. Então, observe que há uma certa dependência entre os conjuntos, né? Então, eu tenho dois conjuntos, um conjunto que está relacionado ao preço e o outro conjunto que está relacionado à massa. Então, vamos olhar para essa noção intuitiva de função. Uma primeira situação. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Vejam as condições dos planos. O plano A, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. O plano B, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e 25 por consulta num certo período. Dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Então, observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período estabelecido. Então, o plano mais conveniente vai depender da quantidade de consultas, tá bom? Então, a gente vai dar uma analisada nessa situação 1 mais na frente. Então, vamos para uma próxima situação. Situação 2. Na cidade do Recife, de acordo com valores em vigor, desde 1º de janeiro de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeira comum, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros.
Então, observe que vai haver aqui uma dependência entre o valor final que você vai pagar, né, e a quantidade de quilômetros que você vai percorrer. Uma terceira situação o diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Então, 1 litro de gasolina, ele custa R$ 3,37. 2 litros, R$ 6,74. 3 litros, R$ 10,11. X litros vai custar 3,27x, ok? Aqui seria 3,37, tá bom? No lugar do 27. A gente está considerando o litro R$ 3,37. Então, gente, esse primeiro conjunto é o conjunto da nossa quantidade de litros. O segundo conjunto é o preço a pagar. Então, observe que a quantidade de litros e o preço a pagar, eles estão relacionados. Então, o preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço ele depende do número de litros comprados. Então, o preço a pagar, né, ele vai ser R$ 3,37, aliás, R$ 3,37, R$ 3,37, aqui era para ser 37, certo? Vezes o número X comprado. Por exemplo, se você for comprar 10 litros de gasolina, quanto é que você vai pagar? Se você comprar 3, aliás, se você comprar 10 litros, você vai pagar quanto? Se o preço é 3,37. Então, para 10 litros, você vai pagar R$ 33,70. Então, observe que a gente tem aqui uma lei ou uma fórmula matemática para representar essa função, tá bom? Então, o preço é 3,37 vezes x, onde esse x aqui seria a variável. E essa variável é a quantidade de litros que você vai colocar no seu carro. Por exemplo, qual é o preço de 10 litros de gasolina? Quantos litros de gasolina podemos comprar com R$ 43,81? Então, mais na frente, a gente vai voltar nessas situações para responder essas questões, tá bom? Uma quarta situação a tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado, L, em metros, e o seu perímetro, P, também em metros. Então, a gente sabe que o perímetro de um quadrado é a soma dos seus lados. Então, o quadrado ele tem os 4 lados iguais, certo? Então, o perímetro de um quadrado vai ser 4 vezes L, onde L é o lado do quadrado. Então, se você tem um lado medindo 1 metro, então o perímetro vai ser 4 vezes 1, que é 4. Se você tem o lado medindo 2 metros, então seu perímetro é 4 vezes 2, que é 8. Se você tem o lado medindo L, então seu perímetro vai ser 4 vezes L. Então aqui a gente tem uma lei de formação, né, para o perímetro do quadrado. Então, o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Como o perímetro ele depende da medida do lado, ele é a variável dependente. Ou seja, o perímetro ele depende de quem? Ele depende do tamanho do lado. E a medida do lado é a chamada variável independente. Essa variável independente ela não depende de ninguém. Tá bom? Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? Qual a medida do lado do terreno cujo perímetro é de 22 metros? Então, novamente, a gente vai voltar depois nessas situações para resolver esses problemas, tá bom? A gente só está vendo aqui a noção intuitiva de função. Uma situação 5 agora. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina. Então, é bem interessante a gente pensar na função como se fosse uma maquininha, onde os números que entram nessa máquina eles são processados ou calculados. Os números que saem da máquina são dados em função dos números que entram. Observe a seguir uma máquina. E essa máquina, ela tem como característica, você vai colocar um número dentro dessa máquina e essa máquina ela vai processar o dobro desse número. Por exemplo, se você colocar o número 1 nessa máquina, então quando você coloca o número 1 dessa máquina, vai sair o dobro de 1. Quem é o dobro de 1? É 2. Se você colocar o 2 nessa maquininha, essa maquininha ela vai dobrar o número 2, então vai sair 4. Se eu colocar o menos 3,
Então, quando eu coloco menos 3, eu vou dobrar o valor do menos 3 e vai sair menos 6. Se eu colocar 4,3, o dobro de 4,3 é 8,6, né? Então vai sair 8,6. Se eu colocar x, então vai processar o dobro de x, que é 2x. Tá bom? Então, representando o número de saída n e o número de entrada x, temos que n vai ser o dobro de x. Então, se você colocar, por exemplo, o x é a variável independente, enquanto que o n é a variável dependente. Por quê? Porque o n ali, o nzinho, ele depende do valor do x. Então, se o x for 4, por exemplo, quanto é que vai valer o n? O n é 8. Se o x for 5, o n é 10. Então, a gente pode fazer essa associação entre função e uma máquina, né? A gente pode pensar como função, a função como se fosse uma maquininha. Nessa situação 5, depois a gente vai pensar numa máquina que triplica o número e depois a gente soma 1 ao triplo desse número, tá bom? Baseado no exemplo acima, a gente vai criar uma maquininha dessa depois. Agora a gente vai falar um pouco sobre a noção de função através de conjuntos. Então, eu vou considerar aqui dois conjuntos, A e B, e eles estão relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros, e em B, outros números, que também são inteiros. Devemos associar a cada elemento do conjunto A o seu triplo em B. Então, vamos pegar ali o menos 2 que está em A. Então, o menos 2 que está em A, ele deve estar associado ao seu triplo em B. Quem é o triplo do menos 2? O triplo do menos 2 é menos 6. Quem é o triplo do menos 1? O triplo do menos 1 é menos 3. O triplo de 0 é 0. O triplo de 1 é 3. E o triplo de 2 é 6. O que é que vocês podem observar? Todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, todo elemento que está ali no conjunto A, ele está em correspondência com um único elemento em B. Cada elemento de A corresponde a um único elemento de B. Vocês podem observar que todo elemento que está no conjunto A, ele está ligado, ele tem uma única seta em B. Tá bom? Então, nesse caso, a gente tem uma função. E essa função ela é expressa pela forma y é igual a 3x. Ou seja, cada número que está no conjunto A gente vai multiplicar por 3 e vai chegar ao seu correspondente em B. Então, a gente já tem uma noção básica, a gente já tem mais ou menos uma noção do que é uma função. Então, uma função a gente tem que ter dois conjuntos, um conjunto de partida e um conjunto de chegada. Então, o meu conjunto de partida seria o meu conjunto A. O meu conjunto de chegada seria o meu conjunto B. Cada elemento que está no conjunto A, ele tem que estar ligado a um único elemento que está no conjunto B. Tá bom? Então, para ser função, todo elemento que está no primeiro conjunto, no conjunto de partida, ele tem que estar ligado a um único elemento que está no conjunto B. Tá bom? Vamos considerar o conjunto A os elementos L e 4. E o conjunto B, o conjunto que tem o elemento 2, 3 e 5. A gente vai relacionar A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Por exemplo, o 0. Né? O 0, a relação é a seguinte. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Tá bom? O 0, ele é menor que o 2, o 0 é menor que o 3 e o 0 é menor que 5. E o 4, ele é apenas menor que o 5. Vocês podem observar que o 0, ele tem 3 correspondentes, o 2, o 3 e o 5. Enquanto que o 4, ele tem um único correspondente. Nesse caso, a gente não tem uma função. Isso aqui não é uma função. Se bem que existe uma relação entre os dois conjuntos. Eles estão relacionados. Mas nem toda relação ela é uma função. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho um elemento de A, que é o 0, ele está em correspondência a 3 elementos do conjunto B. E isso não pode acontecer.
Então, para ser função, um único elemento de A, um elemento do conjunto A, ele tem que estar ligado a um único elemento no conjunto B. Tá bom? Outro exemplo. Dado o conjunto A e B, associamos os elementos A aos elementos de igual valor a B. Então, o 0 está associado ao 0, porque eles são iguais. O 2 está associado ao 2, porque eles são iguais. E o 4 está associado ao 4, pois eles são iguais. Observe que existem ali dois elementos no conjunto A que eles não estão em correspondência com ninguém no conjunto B. Ou seja, aqui também a gente não tem uma função. Por quê? Porque ele contraria o fato que, para ser função, todo elemento que está no conjunto A, ele tem que estar ligado a um único elemento que está no conjunto B. Então, está sobrando elementos ali no conjunto A que não está relacionado com ninguém no conjunto B. Então, nesse caso aqui, a gente também não tem uma função. Isso aqui não é função. Porque há elementos em A que não têm correspondentes em B. Nesse caso, a gente não tem uma função de A em B. Definição e notação. Então, bora lá. Dados dois conjuntos, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A um único elemento Y do conjunto B. Usamos a seguinte notação. Então, aqui eu tenho os conjuntos A e B. Eu tenho um elemento X que está no conjunto A. E esse elemento X está em correspondência, através da função f, a um elemento no conjunto B. Né? Ou seja, a gente faz corresponder a cada x de A um único elemento f de x em B, levado pela função f. Então, a função ela pega o elemento que está em A e transforma em um único elemento que está em B, que seria o elemento f de x. Então, isso que é a ideia de função. Então, a gente pode pensar na função como se fosse uma máquina que pega um elemento que está lá no primeiro conjunto e transforma em um elemento que está no conjunto, no segundo conjunto. Por exemplo, vamos supor que essa função f seja a função dobro. O que é que a função dobro faz? Ela pega um elemento que está no conjunto A e leva no seu dobro no conjunto B. Por exemplo, se o x ali no conjunto A for 2, quem vai ser o f de x lá no conjunto B? Vai ser o dobro de 2, que é 4. Né? Então, isso que é a ideia de função. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu quero que vocês... Eu vou colocar um vídeo aqui agora no YouTube para a gente assistir esse vídeo aqui. Deixa eu copiar o link. E eu vou compartilhar esse vídeo do YouTube. Deixa eu só parar de apresentar aqui a tela. E eu vou apresentar esse vídeo aqui do YouTube. Eu vou dar play aqui e vou dar pause em 5 segundos. E aí eu queria que vocês falassem se o áudio do vídeo vai sair aí, tá bom? Me respondam aí se o áudio do vídeo tá saindo. Tá. Tá? Então vou abrir aqui a tela. Tá. Então vamos assistir juntos esse vídeo aqui. Nossa, que música é essa? Eu nunca tinha ouvido nada parecido. Oi, Vinícius. Bonita a música, não é? Chama-se Canto Gregoriano. Oi, Aloysio. Você estava aí? Que bom. Você que é músico profissional, pode me explicar. Que tipo de música é essa? Parece música antiga.
E por que esse nome? É música antiga, sim. Mais precisamente da Idade Média. E o nome é uma homenagem ao Papa Gregório I. O Papa Gregório I criou uma comissão de músicos para organizar a música da liturgia católica. Esses especialistas coletaram um grande número de cantos que depois foram chamados de canto gregoriano em homenagem ao Papa. Esta música especial incluía um conjunto de regras muito precisas para o canto religioso. Isso foi no século VI, e nessa época, as ciências eram classificadas de forma bem diferente de hoje. Eram 7 artes liberais divididas em 2 grupos. O trívio, que incluía a gramática, a retórica e a dialética, e o quadrívio, formado por astronomia, aritmética, geometria e música. Uau! Música estudada como ciência? Junto com aritmética, geometria e astronomia? Mas como eu disse agora há pouco, a comissão do Papa Gregório criou várias normas para o canto religioso. Uma dessas regras dizia que a cada dia o canto teria que ser diferente, simbolizando a renovação diária da fé. Outro ponto importante do canto era o texto, falado em latim. A gente sabe que em latim o som das vogais é muito importante. As sílabas das palavras são divididas pelas vogais. O monge compositor deveria usar um dos 6 conjuntos de notas da Grécia Antiga, chamados de modos gregos. Modos gregos? Eu já aprendi isso. Modo jônico, dórico, frígio, lígio, eólio e mixolídio. Isso aí, mas tem mais. Ainda por cima, era importante o uso da chamada regra de salto, que determinava que a melhor opção era sempre a nota mais próxima da anterior na escala. Olha aqui no meu teclado. Se a primeira nota era esta, o compositor só poderia usar a nota mais próxima no modo, porque senão ficava muito longe para alcançar e fica mais difícil de cantar. Puxa, bastante complicado e cheia de regras essa maneira de compor. Pois é, mas existiu um monge italiano chamado Guido d'Arezzo que criou uma fórmula secreta para facilitar a composição desses cantos religiosos. Guido d'Arezzo inventou a pauta de 4 linhas para escrever música e que deu os nomes das notas que conhecemos hoje: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A ideia desse conjunto de notas já começa a nos aproximar da matemática. Matemática? Eu não estou vendo ligação nenhuma. Vou explicar. É que na matemática, uma coleção de objetos bem definidos, quaisquer que sejam estes objetos, formam um conjunto. Assim, uma escala de notas musicais forma um conjunto. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ah, tá. Agora eu entendi. E sobre essa fórmula que ele criou? Qual é essa fórmula? No caso de Guido, a fórmula secreta é um algoritmo. Um conjunto de regras precisas para realizar uma tarefa ou solucionar um problema. Ou seja, uma receita. E qual é essa receita? Isso é um segredo dele. Mas a gente pode tentar desvendar essa fórmula secreta através da matemática. Preste atenção. Para dar uma ideia de como funciona o algoritmo do Guido, vamos usar a frase utilizada durante uma missa em latim. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Acho que dá para ouvir o som claro das vogais. Exatamente. Por causa do latim, lembra? Então, agora podemos considerar mais esse conjunto, o das vogais. Para isso, vamos escolher um dos modos gregos usados no canto gregoriano. Que tal o modo jônico, que hoje é a nossa escala de Dó maior? Pode ser. Então a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sim, isso mesmo. Vamos então fazer a correspondência entre o conjunto de vogais, que vamos chamar de conjunto de partida, e o conjunto de notas, que vamos chamar de conjunto de chegada. Sobraram notas, não é? Se você fosse Guido, o que faria? Eu repetiria a série de vogais. Mas só isso ainda não daria certo.
porque seriam mais vogais do que notas. Então ele foi além. Ampliou também as possibilidades do esquema do canto, com mais notas usando 2 vezes a escala de Dó a Dó. Ah, agora sim. Olha a matemática aí. Guido criou o que em matemática se chama relação entre 2 conjuntos, que é construída através de pares, onde o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo elemento é do segundo. Então, uma relação é um conjunto qualquer desses pares. A gente diz que o primeiro elemento está relacionado com o segundo elemento. Por exemplo, A com Dó, E com Ré, I com Mi e assim sucessivamente. Então essa é a fórmula secreta? Ele usou a relação para criar um tipo de tabela para compor o canto? Que esperto! É isso mesmo, ele era bem esperto. Mas agora, vamos usar essa tablita do Guido para compor um canto. Que tal a gente compor com a receita de Guido uma melodia para o Agnus Dei, que você acabou de ouvir aí? A frase inteira em latim é Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Usamos só as vogais da frase. Então, é só verificar qual a correspondência delas com as notas segundo a tablita de Guido. Agora o canto está pronto. Esse é o som de uma das possibilidades de relação matemática de Guido. Mas que louco! O que é isso? Essa é a representação gráfica do nosso canto. Esse gráfico tem 2 eixos. Esse eixo aqui representa as notas e esse outro, as vogais. Nesse gráfico, a gente percebe que a composição foi feita a partir de uma relação. Olha aqui, mais de uma nota para algumas vogais. Para A, temos Fá, para U, temos Mi e Dó, para E, temos Sol e assim por diante. Nossa, muito 10! Pois é, mas existem relações que são especiais, as chamadas funções. Quando cada elemento do conjunto de partida se liga com um e somente um elemento do conjunto de chegada, temos uma função. Mas o algoritmo de Guido tem mais de uma opção de nota para cada vogal. Isso mesmo. A receita de Guido usa uma relação que não é função. Vamos então relacionar a vogal U somente com a nota Mi e a vogal I vamos relacionar somente com a nota Lá. Assim, a relação vira uma função, onde A se relaciona somente com Fá, E somente com Sol, I somente com a nota Lá, O somente com Si e U somente com Mi. Quando temos uma função, cada elemento do conjunto de partida, que é chamado domínio, se relaciona a um único elemento do conjunto de chegada, chamado contradomínio. Veja que uma função é uma relação muito especial. Vamos ouvir? Opa, lógico que sim. Tá interessante, né? Então a gente vê aqui a ideia de função na música também. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então a gente já viu que o conceito de função é o seguinte, ó. Para ser função tem que ter uma relação entre 2 conjuntos. Esses 2 conjuntos eles têm que estar
relacionados. Deixa eu ver se eu estou mutado aqui ou não. Não, vocês estão ouvindo bem, né? Então, para ser função, tem que haver uma relação entre dois conjuntos. Eles têm que estar relacionados. O primeiro conjunto, que é o conjunto de partida, todo elemento que está no primeiro conjunto, ele tem que ter um correspondente no segundo. Então, ele tem que estar relacionado a um único elemento. No conjunto de partida, não pode sobrar elemento, ou seja, se tiver um elemento ali que não está ligado com ninguém, já não é função, tá bom? E se um elemento que está no conjunto A estiver ligado a mais de dois ou três, também não é função. Então, para ser função, todo elemento que está no primeiro conjunto, que é o conjunto A, que a gente vai chamar de domínio, ele tem que estar relacionado a um único elemento no conjunto B. Professor, pode sobrar elemento no conjunto B? Pode, não tem problema. Então, repare que nessa representação, o 0, 2 e o 8, eles não têm correspondentes em A, mas não tem problema. O que não pode acontecer é no A sobrar elementos. Então, no conjunto de partida, se sobrar elementos, não é função. Mas o B pode sobrar elementos, não tem problema, tá bom? Então, observe esse diagrama de flecha, a gente tem uma função de A em B, tá bom? Existem alguns conjuntos especiais quando a gente fala de função, que é o domínio e o contradomínio. A gente chama de domínio o conjunto de partida. Então, quem seria o domínio aqui? O domínio seria o conjunto A, que é formado pelos elementos 3, 2, 3 e 5, tá bom? O contradomínio, ele é o conjunto de chegada, ou seja, ele vai ser o conjunto B. Ele é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10, tá bom? Existe também a imagem da função. O que seria a imagem da função, professor? Então, a imagem, na verdade, ela é um subconjunto do contradomínio. Subconjunto do contradomínio? É um conjunto que está dentro do contradomínio. Ou seja, a imagem vai ser todos os elementos que tem que chegam a uma flecha. Por exemplo, se você observar, o 2 está relacionado com 4, o 3 com 6 e o 5 com 10. Quem seria a imagem da minha função? Seria o 4, o 6 e o 10. Pois esses elementos eles estão relacionados com um elemento que está lá no domínio. Né? Então, a imagem da minha função aqui seria 4, 6 e 10. E observe que esses elementos 4, 6 e 10, ele vai formar um conjunto, que é um conjunto imagem. E essa imagem ela vai estar contida no conjunto B. Tá bom? E o que seria o f de 3? Esse f de 3 aqui seria a imagem da função quando x é 3. Ou seja, o f de 3, você vai olhar lá para o 3, no conjunto de partida, e esse 3 ele vai estar relacionado com quem no conjunto de chegada? Com 6, na verdade? Então, o f de 3 é 6. Se eu perguntasse para vocês, gente, quanto é o f de 2? O f de 2 é 4. E o f de 5 é 10. Tá bom? Então, domínio, contradomínio e conjunto imagem são conjuntos bem especiais que vocês devem conhecer nos conjuntos. Aliás, quando a gente for estudar função, quando a gente estiver estudando função, esses três conjuntos aqui, na verdade, dois, né? Porque o conjunto imagem, ele é uma extensão, ele é um subconjunto do contradomínio. Então, domínio vai ser quem? Vai ser os elementos que estão no conjunto de partida, no primeiro conjunto, no conjunto A. O contradomínio vai ser os elementos do conjunto de chegada, ou seja, do conjunto B. E o conjunto imagem vão ser todos aqueles elementos que estão em correspondência com o conjunto A. Né? Ou seja, são todos elementos de B que estão ligados aos elementos que estão lá em A. Tá bom? Então, nesse caso, o conjunto imagem aqui é o 4, o 6 e o 10. Então, f de 5, né, seria o 10. E quem seria o valor de x para f de x igual a 4? Então, quando o f de x é 4, quando você olha lá para o contradomínio, que é 4, né? Então, o valor de x é 2, lá no conjunto de partida, né? Então, ó, o f de 5 é igual a 10, e o x é igual a 2 para f de x igual a 4. Ou seja, nesse caso aqui, o f de 2 é igual a 4.
Vamos assistir aqui um outro vídeo. O objetivo desse vídeo é recordar os conceitos básicos relacionados a funções e exemplificar o uso de funções no cotidiano. Eu vou compartilhar aqui a tela desse vídeo para a gente assistir esse segundo vídeo. Vocês estão ouvindo o áudio desse vídeo? Sim. Sim, né? Tá bom. Oi, Chico, tudo bem? É o Max, do escritório da frente. Deixei meu carro aí no posto hoje de manhã. Tudo bem, seu Marcos. Eu já olhei a água, o óleo, calibrei os pneus, só falta encher o tanque. O senhor quer que eu coloque álcool ou gasolina? O seu carro é flex, não é? O carro flex, ou bicombustível, usa motores de combustão interna que funcionam tanto com álcool quanto com gasolina, e também com a mistura dos dois em qualquer proporção dentro do tanque. Um sensor eletrônico detecta e ajusta a injeção conforme a mistura. Disponível no mercado brasileiro desde 2003, o motor flex faz enorme sucesso na indústria automobilística. Em 2008, já representava 74% da frota de veículos leves produzidos no Brasil. Legal. Eu confesso que eu não estava bem informado sobre esse motor flex. Bom, eu preciso do tanque cheio porque eu vou pegar a estrada daqui a pouco, hein? E o meu mecânico me disse que é sempre bom pôr o máximo de gasolina no tanque. Então tá resolvido. Eu encho o tanque de gasolina e não se fala mais nisso. Não, peraí. Foi por causa disso que eu te liguei. Eu esqueci a carteirinha em casa com o talão de cheques e os cartões. E eu só tenho R$70, que por sorte eu deixei na minha gaveta aqui no escritório. Dá pra encher o tanque de gasolina com isso? Não dá não, seu Marcos. E sabe como é o chefe, ele me mata se eu fizer fiado. O litro da gasolina tá custando R$2,30. E como o seu tanque é de 50 litros e tá praticamente vazio, o tanque cheio dá R$115. Agora pro álcool dá e sobra. O litro do álcool tá R$1,20. Nesse caso, o tanque cheio vai custar R$60. Chico, mas eu queria seguir a recomendação do mecânico e colocar o máximo possível de gasolina. O problema é saber como é que a gente pode colocar o máximo de gasolina e o resto de álcool só com R$70. Deixa comigo, seu Marcos. É só fazer uns cálculos, quer ver? Vamos lá. O custo do tanque cheio varia de acordo com a quantidade de álcool e gasolina que a gente vai pôr no tanque. Quanto mais gasolina, mais caro. E quanto mais álcool, mais barato. Mas tem um limite, que é a capacidade do tanque, que no caso do seu carro são 50 litros. Então isso quer dizer que eu tenho um limite máximo e um limite mínimo de custo. O máximo é R$115, no caso de um tanque cheio de gasolina. E o mínimo é R$60, no caso de um tanque cheio só com álcool. Certo. E com base nisso, a gente pode construir uma função, onde para cada quantidade de gasolina adicionada, existe apenas um custo. Essa função pode ser representada através de um gráfico. No eixo X, representamos o domínio da função, intervalo de 0 a 50, que são as possíveis quantidades de gasolina. No eixo Y, representamos o contradomínio da função, que são os possíveis custos. E presta atenção, seu Marcos. Na função, os conceitos de domínio e contradomínio são muito importantes, porque uma relação entre dois conjuntos só pode ser considerada função se cada um dos elementos do domínio se relaciona com apenas um elemento do segundo conjunto, o contradomínio. A gente já viu que no nosso caso o domínio é o conjunto dos números entre 0 e 50 e o contradomínio são os possíveis custos. Mas a gente não vai usar só um tipo de combustível para encher o tanque. E você disse agora há pouco que o preço do tanque cheio vai depender da quantidade de gasolina e de álcool que a gente colocar. Pelo que eu estou vendo, com a função vai dar para saber quanto eu posso colocar de cada combustível com R$70 que eu tenho? Isso, seu Marcos.
Primeiro vamos escrever duas equações para as duas variáveis que temos. A primeira equação se refere ao custo do tanque cheio, que é igual ao preço do litro da gasolina, que é 2,30 vezes a quantidade de litros de gasolina que a gente colocar, mais o preço do litro do álcool, que é 1,20 vezes a quantidade de litros de álcool que a gente vai pôr no tanque. A gente pode escrever essa primeira equação assim. O custo do tanque C é igual a 2,3 vezes G, que é a quantidade de gasolina, mais 1,2 A, que é a quantidade de álcool. A segunda equação vem da informação de que o limite do tanque é 50 litros. Ou, em outras palavras, a quantidade de um combustível no tanque sempre vai ser 50 menos a quantidade do outro combustível. É claro, a quantidade de gasolina vai ser 50 litros menos a quantidade de álcool. E a quantidade de álcool também vai ser 50 litros menos a quantidade de gasolina. Agora é só a gente substituir um desses valores de A ou de G naquela primeira equação. Como a gente quer saber a quantidade de gasolina que nós vamos colocar, vamos substituir o A por 50 menos G. A fórmula fica assim. Desenvolvendo os cálculos, a nossa função C é igual a 60 mais 1,1 vezes G. A partir dessa expressão, a gente pode calcular qual vai ser o custo total do tanque cheio para qualquer quantidade de gasolina que a gente colocar entre 0 e 50 litros. Então deixa eu experimentar essa fórmula para ver se ela dá certo mesmo. Para um tanque cheio só com álcool, ela ficaria assim. Agora, para o caso do tanque cheio só com gasolina, a expressão fica assim. Muito legal, dá certo mesmo, hein, Chico? É claro que dá. E a gente também pode representar essa função através de um gráfico, só para ver como ela fica. O custo entre 60 e 115 reais é representado no eixo Y. A quantidade de gasolina entre 0 e 50 litros é representada no eixo X. Dá para perceber que essa é uma função linear, isto é, representada por uma linha reta. E também é uma função crescente, porque quando a variável cresce, o valor da função também cresce. Aliás, a gente nem precisa ver o gráfico para saber disso. Basta olhar para o coeficiente angular da função. O nome é um pouco complicado, mas o coeficiente angular de uma função linear nada mais é do que a constante que multiplica a variável. No nosso caso, ele vale 1,1. É o coeficiente angular que define a taxa de crescimento da função. E toda vez que ele é positivo, a função é crescente. Eita, Chico, você arrasou! Mas agora me diz, qual a maior quantidade de litros de gasolina misturados com álcool que eu consigo colocar no meu tanque com 70 reais? Não esquece que eu preciso do tanque cheio. É isso que a gente está querendo saber, né? Bom, para chegar nesse resultado, a gente precisa calcular a função inversa dessa que nós estamos usando. Com essa, a gente descobre o custo do tanque cheio em função da quantidade de gasolina. Se a função original é C é igual a 60 mais 1,1 vezes G, como é que fica a função inversa, hein, seu Marcos? Deixa eu ver. Acho que eu sei. O que a gente precisa fazer é escrever G em função do custo C. Isso mesmo. E fica assim. Pronto. Essa é a função inversa. A gente já sabe que o custo C tem de ser 70 reais, que é o dinheiro que o senhor tem aí. Então agora é só substituir esse valor na função e fazer as contas. Então vamos lá. Se o C vale 70, então o G vai ser igual a 9,09. Acho que a gente pode arredondar isso para 9,1. Sem problemas, né? Tudo bem, seu Marcos. E tá aí, essa é a resposta para o problema. Eu coloco 9,1 litros de gasolina e completo o resto do tanque com álcool. O senhor vai viajar com o tanque cheio e o preço total da gasolina mais o álcool vai ser os 70 reais que o senhor tem aí. E eu vou fazer o meu serviço logo, porque senão me atraso para a primeira aula. Muito obrigado, Chico. Se você puder esperar 10 minutos, eu te dou uma carona. Eu passo do lado da faculdade de Física. Que ótimo. Eu vou aceitar sim. Eu fico esperando. Então até daqui a pouco. Então, gente, a gente percebe aqui a importância do conceito de função, né? A gente pode utilizar funções em diversos campos
e também no nosso cotidiano. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela agora. A gente vai falar um pouco sobre função, para a gente finalizar a nossa aula, e resolver aquelas situações que a gente propôs lá no início com aqueles slides. Então, quando a gente fala de função, a gente está falando de uma relação entre dois conjuntos, A e B, tá bom? Deixa eu ver se eu estou compartilhando minha tela aqui, só um minuto. Vocês estão vendo minha telinha aqui? Então, quando a gente fala em função, a gente fala em relação, tá bom? Quando a gente relaciona dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, a gente já sabe que o conjunto A é chamado de domínio. O conjunto B é chamado de contradomínio. Vai ser função sempre que todo elemento que está no conjunto A, ele está relacionado a um único elemento que está no conjunto B. Então, se isso aqui acontece, a gente tem a ideia de função. Então, esse primeiro exemplo é uma função. Agora, se por acaso eu tenho uma relação entre dois conjuntos A e B, de tal forma que aqui suponha que eu tenho 5 elementos e apenas 4 estão relacionados. Então, esse está relacionado com esse está relacionado com esse está relacionado com esse, e esse está relacionado com esse. Observe que tem um elemento aqui que não está relacionado com ninguém lá em B. Então, isso aqui não é função, tá bom? Então, para ser função, todo elemento que está no conjunto A, ele tem que estar relacionado a um único elemento em B. Então, aqui a gente não tem uma função. A gente tem uma relação, mas não tem uma função. E o outro exemplo, vamos supor que esse elemento está relacionado com esse com esse com esse, e esse último aqui está relacionado com esses dois. Então, gente, isso aqui também não é função. Porque para ser função, todo elemento que está no conjunto A, eles têm que estar relacionado a um único elemento do conjunto B. E observe que esse elemento aqui, ele está relacionado a 2. Então, isso aqui também não é função, tá bom? Então, observe que a função ela consta de 3 coisas muito importantes, que é o domínio, o contradomínio e a lei de formação, ou a receita da função, tá bom? Por exemplo, a gente viu aquela maquininha de dobrar a função, ela tem uma lei de formação, certo? Então, a lei de formação daquela maquininha de dobrar a nossa função, a nossa relação é essa aqui, ela é expressa por essa receita. F de x é igual ao dobro de x, tá bom? Então, os elementos do domínio, eles são colocados aqui no lugar do x. Por exemplo, se eu quiser calcular na maquininha, eu vou pegar o número 8 e colocar dentro da minha maquininha. Então, o que é que a maquininha ela vai processar? Ela vai processar o dobro de 8. E o dobro de 8 é 16, tá bom? Então, observe que eu tenho uma lei de formação, ou receita, eu tenho um domínio e o contradomínio. Então, essas aqui são as 3 principais ideias, conceitos de função. Então, domínio é o conjunto de partida, contradomínio o conjunto de chegada e a lei de formação. E a gente também tem um conjunto imagem, né? O conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, onde são todos os elementos que têm um correspondente no conjunto A, tá bom? Beleza. Agora que a gente viu esses conceitos de domínio, contradomínio e lei de formação, eu vou pegar aquelas primeiras situações lá do nosso slide para a gente resolver aqui. Primeiro a gente tinha uma primeira situação, né? Deixa eu pegar aqui essa primeira situação e eu vou colocar aqui para a gente resolver. A gente vai resolver através de função. A primeira situação era essa, né? Que a gente colocou lá no slide. Situação.
Ó, João vai escolher um plano de saúde entre duas opções A e B. Vejam as condições do plano. Então, o plano A, ele cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Então, o plano A, vamos escrever uma receita para esse plano A. Plano A. Eu vou chamar de P o preço final a ser pago. Eu vou chamar P índice A. Esse P índice A, ele vai ser o preço a ser pago pelo plano A. O plano A, ele cobra uma taxa fixa mensal de R$ 140, tá bom? R$ 140. Mais R$ 20 por consulta. Ou seja, a minha variável vai ser a quantidade de consultas, porque o preço que eu vou pagar no final, ele vai depender da quantidade de consultas, tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma única consulta no mês, o preço que eu vou pagar no plano A vai ser quanto? Vai ser quando X é 1, que vai ser uma consulta, né? Ou seja, eu vou pagar R$ 160. Se eu tiver duas consultas, eu vou pagar quanto? 180, que eu vou ter 20 vezes 2, vou pagar R$ 40, que são duas consultas, mais o preço fixo, né? Que no caso é 140, tá bom? Então, aqui a gente tem uma receita. Eu vou chamar essa receita assim, ó, P índice A de X. Porque esse X aqui é minha variável, tá bom? Aqui é o índice para representar, que é o plano A. E aqui eu tenho minha receita. 140 mais 20x. E o plano B? Como é que ficaria aqui o plano B? Então, observe que no plano B, ele cobra um custo fixo mensal de R$ 110, tá bom? Então, o meu plano B, eu vou chamar P índice B de X, vai ser o valor fixo que eu pago. Então, todo mês eu vou pagar 110 fixo, esse valor não se altera, mais R$ 25 por consulta. Caso a consulta vai ser a minha variável, né? Ou seja, o preço final ele depende da quantidade de consultas, tá bom? Então aqui eu vou ter a minha lei de formação para o preço do plano B. Agora, dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico em cada situação? Então a gente vai calcular o valor do plano para 5 consultas, para 6 e para 7. Isso no plano A e no plano B. E a gente vai ver qual é a mais econômica. Então, ó, se João fizer 5 consultas, vou fazer na parte superior aqui, tá, gente? Então, se o X é a minha variável e representa a quantidade de consultas. Se o X for 5, quanto é que ele vai pagar no plano A? Então, eu vou calcular o PA de 5, tá bom? Ou seja, ele vai fazer 5 consultas no mês. Então, ele paga 140, isso no plano A, mais 20 vezes a quantidade de consultas, que são 5. Então, 5 vezes 20 dá 100. No caso, ele vai pagar quanto? Vai pagar R$ 240 no plano A. Então, no plano A, para 5 consultas, ele vai pagar 240. E se ele for utilizar o plano B? Quanto é que ele vai pagar no plano B? Então, no plano B, ele vai pagar 110, que é fixo, mais 25 vezes 5. Que ele vai fazer 5 consultas, né? Aqui eu vou ter 110 mais 25 vezes 5 dá 125. 125 reais. Logo, a soma aqui vai dar quanto? 235 reais. Então, preço que ele vai pagar em B, né? Para 5 consultas, ele vai pagar
R$ 235. Então, qual foi o mais em conta aqui? O mais em conta nessa situação foi o plano B. Tá bom? Então, o plano B, nessa situação, ela é mais econômica. Agora, se, por exemplo, se o João ele fosse fazer 6 consultas no mês. Então, se agora o X for igual a 6. Então, se X for igual a 6, a gente vai calcular o preço do plano A e o preço do plano B para 6 consultas no mês. Então, quem seria o preço do plano A para 6 consultas? Então, preço fixo, 140 mais 20 vezes 6. 20 vezes 6 dá 120, 120 mais 140 dá R$ 260. Então, o preço A, para 6 consultas, ele pagaria 260. E o preço B? Para 6 consultas. O preço B, do plano B, para 6 consultas, é o fixo, que é 110, mais 25 vezes 6. 25 vezes 6, que tem um sinal de vezes, vai dar 6 vezes 5, 30, 150, 150 mais 110, 260. Então, para 6 consultas, observe que o preço é igual. Então, tanto faz ele escolher o A quanto o B. Então, ele vai pagar a mesma coisa. Então, observe que para 5 consultas, o plano B ele é mais econômico. Para 6 consultas é indiferente, porque ele vai pagar a mesma coisa. E se, por exemplo, se agora ele fizer 7 consultas, se X for igual a 7, né? Qual vai ser o plano mais econômico? Então, eu vou calcular o preço do plano A para 7 consultas. Isso aqui vai ser 140 mais 20 vezes 7. 20 vezes 7 é 140, mais 140, R$ 280. Então, para 7 consultas, ele vai pagar 280. Isso no plano A. No plano B, para 7 consultas, ele vai pagar o preço fixo, que é 110, mais 25 vezes 7. 25 vezes 7 dá 35, 175. 175 mais 110, 285. Tá bom? E nesse caso, para 7 consultas, o plano A ele vai estar mais em conta. Né? Então, o que é que vocês podem observar? Que para, por exemplo, valores para menos que 6 consultas, para valores menores que 6 consultas, se João fizer menos que 6 consultas, o plano mais econômico vai ser o plano B. Se ele fizer exatamente 6 consultas, tanto faz. Agora, se João fizer mais que 6 consultas, o plano mais em conta vai ser o plano A. Tá bom? Então, o plano A, ele é mais em conta. Observe que a gente resolveu a primeira situação. Vamos para a situação de número 2. Aqui é a segunda situação. Era o problema do táxi lá, né? Na cidade do Recife, de acordo com os valores em rigor, desde o dia 1º de janeiro de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeira. A bandeira, gente, é o seguinte, quando você pega um táxi, aí tem bandeira 1, bandeira 2, né? Isso depende da quantidade de pessoas que entram no táxi, né? Então, bandeira 1 é quando você está sozinho, bandeira 2 quando você está com outra pessoa, aí bandeira 3 quando tem mais que por exemplo, 3 pessoas, né? 3 ou 4. Então, quanto maior a bandeira, né, maior o preço que você vai pagar, tá bom? Então, nesse táxi aqui, ele tem uma bandeira comum. Então, essa bandeira vai servir para qualquer tipo de pessoas, né? Seja 1, 2 ou 3 pessoas. Então, tem esse preço fixo, que é o preço da bandeira. Então, eu quero descobrir qual o preço da minha corrida, em função da quantidade de quilômetros que eu percorro.
Então eu vou chamar isso aqui de f de x, tá bom? Minha função eu vou chamar de f de x. Esse x aqui vai ser quem? O x é minha variável, ou seja, vai ser o meu quilômetro, a quantidade de quilômetros que eu percorro. Só de eu entrar no táxi, eu já pago uma bandeira, que é um preço fixo, que é de R$ 4,32. Então, esse aqui é meu preço fixo, tá bom? R$ 4,32. Mas, ainda eu vou pagar R$ 2,10 por quilômetro. Então, 2,10 vezes quem? Vezes x. O x é minha variável independente, né? Porque o preço f de x depende da quantidade de quilômetros que eu percorro. Tá bom? Então, aqui eu montei a minha lei de formação, a minha receita, para eu descobrir o preço em função da quantidade de quilômetros que eu percorro. Vamos supor que eu entrei no táxi e aí o preço, eu quero saber o preço para uma corrida de 22 quilômetros. Vamos supor que eu peguei um táxi lá em Salvador e eu saí do aeroporto e fui para minha casa. O táxi ele tem bandeira de R$ 4,32 e R$ 2,10 por quilômetro rodado. Então, se daqui para minha casa eu percorri 22 quilômetros, qual foi o preço que eu paguei? Tá bom? Como é que eu faço para encontrar esse preço? Na verdade, eu vou calcular o F de 22, ou seja, o valor de F quando eu percorro 22 quilômetros, tá bom? Então, aqui eu vou ter 4,32 da bandeira, mais 2,10 vezes a quantidade de quilômetros. No caso, eu vou substituir o x por 22. Então, isso aqui vai me dar 4,32 mais 22 vezes 2,10. Então, R$ 22 vezes 2,10. Isso aqui vai dar R$ 46,20. 46,20. E quando eu somo 46,20 mais 4,32, isso aqui vai me dar R$ 50,52. Então, para uma quilometragem de 22 quilômetros, o preço a ser pago foi de R$ 50,52. Tá bom? Então, essa aqui foi a nossa segunda situação. Vamos para a terceira situação. Pega aqui a terceira situação. Situação de número 3. Tá aqui. Então, na situação 3, o diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar num posto de combustível na cidade de Itapetim. Então, o preço a pagar é função da quantidade de litros. Então, se 1 litro eu pago R$ 3,37, né, então eu já tenho como fazer a minha receita aqui, né? Então, eu vou chamar o preço de P, né, o preço que eu vou pagar de P, P de X, na verdade. Eu vou modelar minha função aqui, vai ser P de X. Vai ser igual. Observe que o preço, 1 litro, é R$ 3,37, né? Ou seja, isso aqui vai ser 3,37 vezes X. Então, está aqui a minha receita para descobrir o preço. Na verdade, você pode utilizar isso, tipo, hoje a gasolina está quanto? Você vai aqui no posto Bastos, aí você vê lá, por exemplo, 5,60, né? Então, 1 litro de gasolina é 5,60. 2 litros de gasolina vai ser 5,60 vezes 2. 10 litros de gasolina vai ser 5,60 vezes 10. E X litros de gasolina? X litros de gasolina vai ser 5,60 vezes X. Não é isso? Então, como o litro de gasolina aqui nessa situação é 3,37, então 1 litro vai ser 3,37. Então, se eu perguntar X litros, gente, X litros vai ser 3,37 vezes X, tá bom? Então, a gente aqui montou a receita para descobrir o preço em função da quantidade de litros que você compra. Letra A. Letra A.
qual o preço de 10 litros de gasolina? Então, eu quero encontrar o preço quando x é 10. Ou seja, 3,37 vezes 10. E isso aqui vai dar R$ 33,70. Bom, então, a 10 litros eu vou pagar R$ 33,70. Aí vamos supor agora que eu estou aqui com um cartão de crédito, e meu cartão de crédito ele está com esse limite aqui, R$ 43,81, tá bom? E aí eu quero zerar o meu limite. Aí eu falo pro moço lá, ó, coloque aí R$ 43,81 de gasolina. Aí eu quero descobrir quantos litros eu posso colocar. E agora, como é que eu faço nessa situação? Ou seja, eu quero encontrar o preço, aliás, o preço não, eu quero encontrar o X, eu quero encontrar a quantidade quando o preço é, na verdade, R$ 43,81. Isso aqui é a letra B. Ou seja, essa expressão aqui, eu vou substituir o P de X, que é o preço, por R$ 43,81, né? Então, a gente vai montar uma equação, ó. Então, como o preço que eu vou pagar é R$ 43,81, e eu sei que o preço da gasolina é R$ 3,37, eu quero descobrir a quantidade de litros que eu posso colocar. Meu objetivo aqui é encontrar o valor da variável X agora, tá bom? Logo, aqui a gente tem uma equação, né, de primeiro grau. Esse 3,37 que está multiplicando a variável, ele passa dividindo esse cara aqui. Então, X vai ser igual a R$ 43,81, que é o valor que eu tenho, e aí eu vou dividir pelo preço da unidade do litro, né? O preço unitário do litro, que é 3,37. Então, quando eu faço essa divisão aqui, R$ 43,81 dividido por 3,37, isso aqui vai me dar 13, exatamente 13 litros. Isso significa que quando eu colocar 13 litros de gasolina, eu vou ter que pagar, desembolsar, R$ 43,81. Então, essa foi nossa terceira situação. E, por fim, vamos fazer a última para a gente finalizar a nossa aula. A quarta situação. Quarta e última. E aqui. Aqui não dá mais para fazer. Deixa eu fazer uma nova folha. Aqui. Ó, a tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado em metros e o seu perímetro, que também é em metros, né? Então, observe que um quadrado, ele é um quadrilátero que tem todos os seus lados congruentes, ou seja, ele tem a mesma medida. Então, se o lado é 1, o seu perímetro é 4. Então, como é que eu posso relacionar o perímetro? Aliás, o lado com o perímetro, né? Então, o perímetro vai ser justamente 4 vezes a medida do lado. Porque se o lado for 1 metro, então a soma dos 4 lados vai ser 4. Se o lado for 2 metros, o perímetro é 8. Se o lado for 3, o perímetro é 12. E assim vai. Então aqui a gente encontrou uma função que relaciona o perímetro e o lado. Tá bom? O perímetro, que é a soma dos lados, dos 4 lados, ele só depende do lado. Tá bom? E agora a gente vai resolver a nossa letra A aqui. Ó. Letra A. Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? Então eu quero encontrar o perímetro onde a medida do lado é 3,5 metros, ou seja, 3,5. Como eu tenho 4 lados igual a 3,5 metros, eu vou multiplicar 4 vezes 3,5. Isso aqui vai dar 14 metros. Então, o perímetro para um lado de 3,5 metros é 14 metros. E a letra B? Qual a medida do lado do terreno cujo perímetro é 22? Então, agora eu somei os 4 lados, tá bom? E a soma desses 4 lados, que é 4L, 4 vezes L, isso aqui me deu 22 metros.
Eu quero descobrir qual a medida do lado. Tá bom? Qual é o número que multiplicado por 4 dá 22? Isso aqui é simples, ó. Isso aqui é uma equação. Basta eu pegar o 4 que está multiplicando o lado e passo dividindo, né? Então vai ficar 22 dividido por 4. Então, 22 dividido por 4 dá por 5. 5 vezes 4, 20 para 22, 2. Desce o zero e põe a vírgula. Dá por 5 novamente. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, o lado desse quadrado, nesse caso, é 5,5 metros. Tá bom? Então, gente, hoje a gente estudou os conceitos básicos de função, o que é uma função, certo? Os elementos de uma função, domínio, contradomínio, imagem de uma função, tá bom? Eu vou colocar, aliás, no livro de vocês, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura, antes de vocês responderem as atividades, certo? Então, entre hoje e amanhã eu coloco essa leitura que vocês vão fazer no livro de vocês, no livro 1, e também vou colocar as atividades que vocês irão fazer. Tudo bem? Então é isso, gente. Quem não colocou presente, não esquece de colocar presente aí na aula, tá bom?